100% inglês. Pensei em fazer publicidade, gente, por conta da quarentena ali, numa segunda graduação. Só um minuto. E se você não gostou do estágio que você entrou, tudo bem? Como uma estagiária de uma multinacional trabalhando 100% inglês, essas são as dúvidas que as pessoas mais me perguntam. Basicamente, gente, eu juntei perguntas que as pessoas me fazem no dia a dia e perguntas que o ChatGPT me selecionou, que eu fiz pra ele a seguinte pergunta: quais são as dúvidas mais frequentes de pessoas que querem estagiar em uma multinacional em inglês? E eu trabalho numa multinacional de tecnologia. Então vamos lá, vamos ver as perguntas que o chat selecionou. A primeira: o que você fez para conseguir esse emprego? Basicamente, eu acho que para falar sobre isso eu teria que falar um pouco sobre a minha história. Vou falar resumidamente, mas meu nome é Ariane, eu tenho 29 anos. Gente, eu ia falar 28. Meu nome é Ariane, eu tenho 29 anos e eu moro em São Paulo, capital. Eu sou nascida aqui. Durante a minha infância, eu fui atleta de nado sincronizado por um tempo, mas confesso que levava isso mais na brincadeira, porque eu era muito nova. Basicamente, depois disso, eu fiz o colegial e não sabia muito o que ia fazer da minha vida. Pensei em fazer publicidade, pensei em fazer área de marketing, mas acabei fazendo arquitetura e urbanismo. Já na faculdade, eu percebi que eu admirava muito a arquitetura, mas não era exatamente isso que eu queria fazer da vida. Então, eu resolvi continuar a faculdade, terminei a faculdade. É que eu acabei me formando ali mais ou menos em dezembro de 2019. Até que minha formatura atrasou bastante por conta da quarentena ali, né? Mas eu fiquei ali 2020 parada praticamente na casa, eu fui pro interior, fiquei na casa dos meus pais junto com todos os meus irmãos, meus sobrinhos e tal. E depois disso, nessa época mais ou menos, 2021, eu comecei a trabalhar realmente como arquiteta de interiores especificamente, autônoma, fiz algumas reformas, mas aquilo não era o que eu queria, não era aquele dia a dia que eu sonhava. Eu admirava muito a arquitetura e ainda admiro demais, mas não era algo que eu via todo dia eu acordando e fazendo aquilo. Então eu resolvi ir para uma análise mais prática e eu comecei a analisar o que realmente eu sempre sonhei fora do esporte, que não fosse relacionado ao esporte quando eu era adolescente. Então eu comecei a pensar e analisar que eu sempre quis ter a experiência e trabalhar no mundo corporativo, porque era algo que eu vi em casa, meu pai, ele sempre trabalhou no mundo corporativo, então eu sempre tive essa vontade de pelo menos ver como era. E trabalhando na área de construção civil, acabou que eu nunca entrei diretamente nessa área, porque eu nunca estagiei nem em construtora, nada, eu simplesmente estagiei em Associação de Arquitetura Sustentável. Então, com isso eu resolvi fazer administração, é um curso que abrange diversas áreas e era uma coisa que eu tinha interesse de entender um pouco qual seria o meu rumo ali dentro. Então, com a administração eu poderia ir para a parte de RH, poderia ir para a parte de comunicação e depois acabar me especializando em marketing. Então, eu decidi pegar um curso que me desse maiores possibilidades e talvez me abrisse mais portas. Ainda mais, querendo ou não, eu estava iniciando uma nova faculdade, né, uma segunda graduação com... Quantos anos eu tinha? Eu iniciei em 2021, na metade de 2021. Eu tinha ali por volta de 24, 25 anos de idade. Então, era um passo novo, né, se você for ver. E agora, eu com 29 anos, estou no meu último ano de faculdade e finalizando, né, com algumas aspas, e finalizando o meu estágio. Agora vamos lá. Eu sou estagiária de administração. Eu faço no modelo EAD na FAM. Para mim era o que fazia mais sentido na época, porque eu já havia feito uma faculdade presencial, então eu precisava de praticidade. Por isso que eu optei por fazer uma faculdade EAD. Na faculdade FAM, porque era o que cabia no meu orçamento. Eu consegui entrar na faculdade com a opção de segunda graduação, então você envia o seu diploma e você consegue ingressar nessa faculdade sem ter que fazer vestibular. Então é isso, meu curso é faculdade FAM, EAD, curso de administração. Logo que eu entrei na faculdade, eu já fui diretamente buscar opções e oportunidades de estágio em áreas distintas, né? Podia ser áreas administrativas, áreas de comunicação, áreas de marketing, o que me encaixava.
Então, eu me inscrevi para diversas vagas, dentre elas, eu fui chamada para entrevista. Essa que eu fui chamada foi para trabalhar, para ser estagiária no time de comunicação dentro do setor de governança de TI, no Bradesco. Então eu trabalhava ali na Cidade de Deus, em Osasco. Lá foi muito bom, eu trabalhei 2 anos lá, eu estava no meu 2º semestre e foram muitos ensinamentos, eu conheci muita gente. Foi realmente uma virada de chave para mim, porque eu nunca tinha tido essa experiência de ser uma estagiária e de estar no mundo corporativo, então foi muito legal. E ali aconteceu simultaneamente o meu casamento, então eu casei nessa época, então foi uma mudança muito grande na minha vida, mais ou menos em 2023. Mas foi uma experiência assim que eu guardo no meu coração. 2023 foi um ano muito especial. Então, depois que eu saí do banco, depois que já estava para finalizar o meu contrato, eu continuei me inscrevendo em estágios e em vagas efetivas. Mas acabei sendo chamada para trabalhar nesta empresa, trabalhar na IBM na área de RH. Então, para trabalhar 100% em inglês num time global. Então, acho que isso é uma coisa que foi outra virada de chave para mim, porque eu estava antes num ambiente familiar. Eu falo inglês, sim, já falo inglês há um tempo. Depois a gente pode entrar mais nisso, de como eu aprendi e como eu me desenvolvi no inglês. Mas trabalhar com brasileiros e trabalhar com americanos é completamente diferente. E eu diria que se você é uma pessoa mais tímida e um pouco mais, assim, que tem dificuldade para desafios, talvez se eu, Ariane, que sou esse tipo de perfil, fosse diretamente para uma empresa como a IBM, 100% global, internacional, trabalhar com times globais do mundo inteiro, não só americanos, mas eu trabalho mais diretamente com americanos, eu acho que eu ia ter um choque maior, assim. Então, eu acho que foi essencial esse crescimento gradativo que eu tive, então, do primeiro estágio no Bradesco, onde era alguma coisa mais conhecida, eu conhecia as pessoas pessoalmente, eu fazia projetos ali de comunicação, e depois eu migrei para essa área de RH, que é de desenvolvimento de liderança, onde a gente foca extremamente em gerentes, diretoria, executivos, vice-presidentes, enfim, para cima. Vamos lá. Próxima. Como foi o processo seletivo? O processo seletivo especificamente da IBM foi assim, eu me inscrevi, na verdade, se eu não me engano, eu me inscrevi para o estágio, só um minuto. Se eu não me engano, eu me inscrevi para o estágio de marketing, mas eu fui realocada para outra vaga. Por eu ter um perfil mais de administração, né, que é a faculdade que eu tô graduando, eles me realocaram para fazer outra entrevista para essa área que eu estou hoje. Apesar de eu ter muita vontade de trabalhar com marketing e eu estava com uma prévia experiência de comunicação e eventos internos no Bradesco, eu achei que eu poderia me interessar para a área de marketing, por isso que eu me inscrevi para diversas vagas em marketing. Porém, eles me convidaram, na verdade, né? Eu tinha me inscrito para marketing, falaram, por que você não se inscreve nessa outra vaga que eu acho que é mais seu perfil? E eu falei, claro. Naquele momento eu tava assim, gente, eu preciso de experiência, eu quero, sabe? E em empresas boas, em empresas conhecidas e renomadas. Então eu aceitei esse desafio, falei, qual o problema de eu aprender mais uma área distinta do que eu conheço hoje? Então eu resolvi ingressar. O processo seletivo foi praticamente... Eu tive uma primeira entrevista 100% em inglês com uma recrutadora americana, super tranquila. Eu confesso que eu achei o recrutamento americano mais tranquilo, mais amigável, eu diria, do que o brasileiro, das experiências que eu tive. Então eu fiz uma entrevista com ela que era basicamente para saber se eu falava inglês fluentemente ou não, mas ela fez aquelas perguntas básicas de me conte sobre suas experiências, o que você faz na faculdade, como você se organiza, se você tem muitas demandas, o que você faz pra atingir, pra, né, não deixar nada pra trás e tal. Foram essas perguntas básicas, mas basicamente para excluir quem não falava inglês fluentemente. Lembrando que falar inglês fluentemente não necessariamente, eles não estavam buscando exatamente alguém que falasse assim, ó, como eu falo português com vocês. Óbvio, gente, eu falando inglês, agora eu melhorei muito porque eu trabalho em inglês. Mas, na época, eu travava bastante, eu tinha algumas palavras que eu não lembrava. O meu inglês é mais informal
e é uma coisa que eu venho buscando melhorar, mas é uma coisa que eles veem. Eles conseguem ver se você tem capacidade ou não de se comunicar. É basicamente isso. Depois, eu tive uma outra entrevista com a minha gestora e uma colega de trabalho. Já foi uma entrevista em português, porque, por incrível que pareça, como é uma empresa global, ela mora nos Estados Unidos, ela mora em Nova York, mas ela é brasileira. Então, acabou que a entrevista ela resolveu fazer em português para entender um pouco mais profundamente sobre mim. Então, ela fez muito mais perguntas de soft skills, né, para entender minha personalidade, eu entendo. E a outra menina fez mais perguntas técnicas sobre softwares e tal. E qual era a minha pretensão em aprender e desenvolver novas habilidades técnicas. Então, foi basicamente essa minha segunda entrevista. E eu tive uma terceira entrevista, onde a entrevista foi diretamente com a diretora lá do RH da minha área, onde ela só queria entender e ter certeza, porque basicamente ela tinha 2 vagas disponíveis e ela queria saber qual eu me encaixava melhor, porque ela que ia fazer a decisão final. Então a entrevista foi muito parecida com as outras entrevistas, perguntando minhas experiências anteriores, quais são as minhas habilidades técnicas, soft skills e tal. E foi isso. Passei na área de RH, Leadership Development, que é desenvolvimento de liderança, e eu hoje em dia trabalho mais especificamente proporcionando, interligando ou fazendo a conexão entre empresas que dão coaching para os nossos executivos. Vamos lá, você fala inglês fluente? Sim. Qual é o nível exigido, nível real? Como você se vira no dia a dia? E dá para aprender trabalhando. Eu vou ser bem honesta. O inglês, especialmente numa empresa como a IBM, que é uma empresa americana, e eu estou em um time global, é essencial. Eu diria que, se você está num time local, não é 100% necessário, mas é 90% necessário. Porque vários dos nossos anúncios são feitos em inglês. Todos os nossos documentos internos são em inglês. Então, assim, tudo que, no fim, mesmo que as nossas reuniões podem ser em português, todos os materiais e mesmo apresentações que muitas vezes você vai fazer posteriormente tem que ser em inglês. Então, assim, o nível exigido do nível real é muito parecido. Realmente. E por isso que na seleção eles colocaram como primeira entrevistadora ser uma americana. Entendeu? E essa entrevistadora, ela é do meu time hoje em dia, e ela me falou isso. Na verdade, o objetivo da minha entrevista com você, ser a primeira entrevista, era excluir quem não conseguia falar fluentemente inglês, porque ela não fala português. E ninguém do meu time que é americano fala português. Então, assim, tenham em mente que uma multinacional, especialmente um time global, exige inglês fluente. Isso é 100% real. Sou 100% transparente com vocês. Como se virar no dia a dia. Novamente, no dia a dia, para um time global que eu estou, não tem como você ter um inglês mais ou menos, porque até um inglês bom, porém muito informal, igual ao meu, eu tenho um pouco de dificuldade de alguns termos e algumas informações que às vezes eu acabo não pegando no dia a dia. Mas eu confesso que eu venho aprendido muito. Meu inglês se desenvolveu demais. O começo eu confesso que eu fiquei muito nervosa. No começo eu tava, ai meu Deus, ai, entrevista em inglês, ai, não sei o que é inglês. Eu tava muito nervosa, porque realmente eu já tinha vivenciado inglês, já. Mas nesse nível de profissionalismo, assim, né, nesse nível de formalidade, eu não tava acostumada, eu nunca tinha experienciado. Então, eu confesso que eu diria que o primeiro mês me deu dor de cabeça todos os dias depois do trabalho. Sim, foi bem cansativo. Eu acho que a gente tem esse cansaço, é exaustivo, né? Essa mudança de inglês, e 100% das reuniões eram em inglês. E como eu entrei e ia substituir uma pessoa que ia sair em questão de 3 semanas, eu tinha reuniões todos os dias para alinhar e entender o processo todo. E até essa moça, ela era inglesa, então ainda teve um desafio a mais para mim, porque eu sinto que o inglês americano é mais fácil de entender do que o inglês da Inglaterra.
Então, enfim, basicamente é isso. Foi bem cansativo no começo e eu diria que não por conta da demanda do trabalho, porque a demanda não era tanto. Era porque eu tinha que ter um processo todo novo, sim. Mas era mais cansativo de entender todo esse processo em inglês, que era uma língua que não é minha língua mãe. Então, assim, realmente o começo foi difícil pra mim em relação à adaptabilidade. Então, assim, adaptar que tudo seria em inglês real. O meu positivo era que a minha chefe direta, ela era brasileira. Ela é brasileira, na verdade. Então, isso pra mim é um plus, com certeza. Porque às vezes eu tinha... E ela é muito acessível. Além dela ser brasileira, ela é muito acessível. Então, assim, às vezes eu tinha uma dúvida de alguma coisa que eu não tinha entendido e ela tava na reunião e eu falava, eu não entendi, me explica em português. Ela é muito acessível, ela é muito tranquila e ela tá disposta a te ajudar, sabe? Pode ser que ela não responda na hora, porque ela é atarefada, mas ela vai te ajudar, ela vai te dar suporte. E a minha equipe, apesar de ser uma equipe global, ela é metade de brasileiros e metade de estrangeiros. Então também, às vezes, uma dúvida que eu tenho, eu converso com um colega mais antigo que é brasileiro. Basicamente isso. Vamos para a próxima. Quantas horas você trabalha e dá para conciliar com a faculdade? Como eu estudo EAD, eu confesso que é muito mais fácil de conciliar com a faculdade. Eu trabalho das 9 da manhã às 4 da tarde com 1 hora de pausa para almoço. São parênteses, quando eu trabalhava no banco, eu trabalhava das 8 às 2 e eu não tinha pausa para almoço. Na verdade, eu tinha 15 minutos de almoço, mas como eu trabalhava só 6 horas, né, eu não tinha essa 1 hora de almoço. Agora na IBM eu entro 1 hora depois, né, eu entro às 9, eu paro 1 hora para almoço, só que eu só saio às 4 da tarde. Eu confesso que para a faculdade presencial, o modelo de trabalho do Bradesco, que é das 8 às 2, funcionava melhor. Porque você tinha um tempo ali das 2 até, né, eu não sei que horas começam as aulas da noite, mas umas 6, 7 da tarde, eu acho. Tinha um tempo ali, se você quisesse, você podia até voltar pra casa, se você morava perto e tal. Eu acho que com o esquema pausando 1 hora, e a maioria das empresas entra um pouco mais tarde, entre as 9 e não às 8, eu acho que fica um pouco mais corrido, mas dá pra fazer, não é uma coisa insuportável de fazer. Tem um colega estagiária que faz isso, e para ela não é um problema, então ela vai trabalhar na IBM e depois ela vai para a faculdade. Então não é um problema. Você se sente perdida ou despreparada? Eu diria que se fosse um tempo atrás, sim. É o que eu digo, foi uma evolução crescente em relação a onde eu estou agora, com o que eu estou fazendo agora, com o que eu estava fazendo há 3 anos atrás. Hoje, em 2026, fevereiro de 2026, eu me sinto preparada. Ainda tenho dificuldades. Ainda acho que tenho bastante um pouco ali da síndrome do impostor em alguns momentos, mas não tanto quanto um tempo atrás. É uma coisa que eu tava conversando com meu marido esses dias mesmo, quando a gente tá vindo pra academia, e eu comentei com ele como é doido, assim. Eu sempre fui uma pessoa que tive medo de coisas novas, coisas que estavam fora da minha rotina. E eu acho que isso é normal, acho que é muito comum isso da gente ter medo do desconhecido. Então, na época que eu fiz arquitetura, eu fiz somente um estágio em uma associação voluntária de arquitetura sustentável. E era super interessante, super legal, mas era era bem família, assim, porque ela era comandada por um professor meu, vários amigos nossos da minha sala também fizeram esse estágio e tal, então foi uma coisa familiar. E depois eu trabalhei diretamente já como autônoma. Então, eu comandava tudo. Aí, veio esse anseio por buscar em trabalhar, em fazer um estágio, em trabalhar no corporativo. Isso foi um desafio muito grande, que eu sei que foi algo assim que saiu muito de dentro de mim, mas que eu tava com muito medo real de fazer isso, mas era algo que eu queria fazer já há tempos. Então, eu me inscrevi. A entrevista, gente, a primeira entrevista, eu quase saí da entrevista. Pra vocês terem noção. Eu quase saí da entrevista quando falaram que era TI. A mulher falou, é pra área de TI. Eu falei, mas eu não sou de TI, eu não entendo nada de TI. Eu comecei a me desesperar. Em vez de eu fazer perguntas, eu queria sair. Eu falei, não, eu vou ficar. Eu me segurei, falei, não, vou ficar, qualquer coisa eu falo. No fim, era pra área de comunicação dentro de TI que a mulher não tinha sido clara.
Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que aguentar nossos impulsos, porque por impulso eu ia sair daquilo lá, sabe? Eu ia ter perdido uma maior oportunidade, porque muita gente quer entrar no banco e não consegue. Então, assim, né? A gente tem que segurar nossos impulsos. Isso é verdade. E aí, quando eu fui entrar na IBM, quando eu fui entrar no meu segundo estágio, eu já estava mais familiarizada com o contexto. Então, eu já tinha 2 anos trabalhando no mundo corporativo, beleza, era diferente uma empresa da outra, com certeza. Mas não é tão diferente assim, né? A estrutura é muito parecida, como as empresas funcionam é muito parecida. Então, eu diria que essa segunda vez eu entrei um pouco mais confiante. Tava nervosa porque tinha o advento do inglês, sim, mas eu tava mais confiante. Eu diria que agora, quando eu for entrar em um emprego novo, diferente do que eu tô acostumada, vai ser um pouco mais tranquilo, entendeu? Porque você vai acumulando essas experiências. A questão é que eu quero deixar claro, que é uma coisa que eu tava conversando muito com meu marido sobre isso, que como é doido. Se eu falasse pra Ariane de 20 anos, né, que são 9 anos atrás, quase 10, pra começar, pra ir atrás, pra não ter medo, eu ia falar que eu tô louca. Porque eu não tenho essa coragem, eu não sou tão boa. E eu tinha muito isso, e ainda tenho muito disso. Mas é uma coisa assim que realmente só fica bem, só se torna bom com a prática. E falo muito sobre isso e é muito real. E eu diria que essas experiências também é colocar em prática. Então, por exemplo, você estagiar é a prática do mundo corporativo. Então, você se torna melhor naquilo. E eu não tô falando nem tecnicamente, tô falando no dia a dia, no soft skills, sabe? Como manejar, como falar, como se portar numa entrevista ou como se portar em uma reunião. Eu ainda não acho que eu me porto muito bem numa reunião, eu fico extremamente nervosa. Aqui eu não tô nervosa porque eu estou falando com uma câmera. É muito diferente do que falar ao vivo. Então, assim, eu acho que tem muito disso também. Eu ainda fico muito nervosa e acho que eu tenho que melhorar muito a minha apresentação, apesar de eu achar que eu falo bem quando é um conteúdo gravado. Quando é ao vivo, essa autossabotagem me destrói. Então, sim, ainda preciso melhorar muito. Acho que nunca serei 100% boa nisso e esse é a parte interessante da vida, que a gente continue em constante evolução e constante aprendizado. Vamos lá. Tem idade certa e faculdade certa? Não. Não. Isso é até interessante, porque uma das perguntas que me fizeram foi... quando eu tava entrando na IBM, eu tinha 28 anos. Foi ano passado. E uma das perguntas que me perguntaram foi: o que você acha que você tem diferencial dos outros candidatos por conta da sua idade? Eu não trabalho com recrutamento, né? Então eu não posso falar especificamente sobre isso. Mas eu não acho que é um problema, eu acho que isso cada vez vem mais se dissipando, porque muita gente está em transição de carreira hoje em dia. Então, o meu marido está em transição de carreira. O meu marido, ele é advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho, advogou por 5 anos e ele está mudando para a área de tecnologia. Agora ele é advogado autônomo e estagiário de Machine Learning e Data Science. Então, assim, realmente é algo muito flexível hoje em dia. Eu acho que não existe muito tanto isso. Talvez existam alguns preconceitos em relação à idade, ou ser muito novo, ou ser muito velho. Mas eu acho que não tem que ser. Eu acho que tem que ser, a avaliação tem que ser baseado no que você sentiu da pessoa, nas experiências dela, nos soft skills, na personalidade, se faz sentido com o seu grupo e tal. É isso. Quanto ganha um estágio? Vamos lá. Depende muito. Eu não vou lembrar ao certo quando eu ganhava no Bradesco, mas no Bradesco eu só ganhava salário, que é, na verdade, bolsa auxílio. Eu só ganhava bolsa auxílio e a minha bolsa auxílio era de 3.200 e alguma coisa. Não, na verdade eu ganhava bolsa auxílio e vale transporte, que dava esse montante. Na IBM eu ganho menos, só que eu ganho VR. Então na IBM eu ganho 2.000 de salário, 150, se eu não me engano, ou 115
de vale transporte e R$1.000 de VR. Então, no fim, dá quase na mesma. Porque daí no fim da IBM vai dar 3.150. Então, se você vê assim, dá mais ou menos na mesma diferença aqui. Na IBM eu ganho em VR R$1.000 e no banco eu ganhava em dinheiro. Então essa é a diferença. Na verdade tem outro diferencial que eu esqueci. No banco eu não tinha seguro-saúde. Na IBM eu tenho seguro-saúde do Bradesco, saúde e odonto do Bradesco. Então isso é um positivo para quem não tem seguro-saúde. Eu já tinha por conta do meu marido, então hoje em dia eu tenho 2. Vale a pena mesmo ou é só por status? Vale muito a pena. Gente, vale muito a pena. Infelizmente ainda, o nome da empresa que você trabalhou vale muito, tem um peso muito grande. E eu sinto isso no meu próprio LinkedIn, assim. Quando eu trabalhava no Bradesco, e já algumas pessoas vinham me seguir, porque estagiar num banco é algo relevante. E depois que eu migrei para a IBM, esse número só aumentou. Então eu acho que sim, tem relevância sim. Você tem aprendizados reais. Eu diria que na IBM eu sou muito tratada como profissional mesmo, efetivo. Então eu tenho responsabilidades que são minhas. Óbvio, tenho supervisão? Tenho, mas tem responsabilidades que somente eu faço. No banco era um pouco mais supervisionado que isso, até porque o banco tinha restrição de hora de computador, o computador travava depois das 2 e tal, então era um pouco mais restritivo para acessar diversas coisas. Na IBM já é um pouco mais flexível em relação a isso. Então sim, eu acabo tendo mais responsabilidade e eu diria que eu tenho mais aprendizados por conta disso. É isso. Eu acho que é isso, gente. Deu aqui, deu 34 minutos. Vai diminuir um pouco na edição. Mas é isso, eu super indico. Eu super indico fazer estágio, gente. Eu tenho as 2 experiências, de não ter feito e de ter feito 2 estágios. Então, eu indico, façam estágio. Por quê? Estágio é importante para aprendizado, conhecimento, networking. São coisas essenciais para o seu desenvolvimento profissional. Então, eu diria que eu era muito mais imatura há 5 anos atrás, e não é por causa de idade, tá? Não é por causa de idade. Mas antes de eu entrar no meu primeiro estágio no Bradesco, eu era muito mais imatura do que eu sou hoje. E isso faz só 3 anos. Então, sim, eu diria que essa experiência profissional traz uma autoridade, traz um conhecimento, você conhece pessoas, você começa a conhecer tendências, você começa a entender dinâmica da empresa. Então, assim, eu digo e repito, façam estágio. Não seja que nem eu do passado, que era muito medrosa e não fazia. E além do que, gente, outra coisa, você fazer estágio, se você tem a possibilidade de fazer faculdade morando com os seus pais, faça estágio. Porque daí você já começa a juntar um dinheiro, você começa a comprar suas coisinhas. Isso dá uma diferença na vida da mulher. Brincando, não só na vida da mulher, mas na vida da pessoa. A gente tem que começar a ter esse senso de responsabilidade. Eu até falo que eu deveria ter feito até um jovem aprendiz antes da faculdade. Eu acho isso super importante e foi algo assim que eu fui indicada a fazer? Fui. Não vou falar que eu não fui. Meus pais me falavam, por que você não faz um estágio? Minha irmã me falava, que era mais velha, faça um estágio, é importante. Mas eu deixei o medo e a autossabotagem me derrubar. Então não façam isso. Façam estágio. E se você não gostou do estágio que você entrou, tudo bem. Você pode sair dele. Não tem problema. Você pode sair dele para outro. Não tem problema algum. É só acúmulo de experiências. Isso é muito essencial para você. E vou dizer, para o mundo corporativo, experiências em estágio, especialmente em lugares diferentes, é essencial. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente conversa mais. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não só sobre estágio, mas sobre o mundo corporativo, ou sobre aprender inglês, ou sobre dia a dia, maquiagem, cafezinho, me avisem que eu nem tomei meu café, porque eu tava falando com vocês. Mas é isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.
Eu esqueci de falar, já tinha finalizado o vídeo, mas eu esqueci de falar que se vocês gostaram desse tema, é aquilo que eu falei, se vocês quiserem sugerir novos temas, estou pensando em fazer vlog, eu já até comecei a fazer um, mas gente, como dá trabalho fazer vlog? Se vocês quiserem saber de qual que é tema, deixa aqui embaixo ou me manda e tal. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Mande para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse tema. Mas esse canal não vai ser focado somente para estágio, somente para área profissional, vai ser focado na minha vida. E eu senti hoje de fazer esse vídeo, então foi uma coisa bem espontânea esse vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.